Olá pessoal, sejam bem-vindos a Yanshu, um lugar que parece saído de contos de fada com essas montanhas tão bonitas aqui atrás de mim. É um lugar encantador, que não é só feito dessas belezas naturais, que por si só já seriam suficientes para você conhecer a região. Mas, como em várias partes da China, tem aquele centrinho histórico, com aquela arquitetura tradicional e um pouco da história local para a gente conhecer. Vem ver com a gente um pouquinho mais dessa cidade aqui conosco. Quem acompanha destinos turísticos na China comumente lembra de Yangzhou como sendo aquele local que está representado na nota de 20 yuan. Um lugar, até pouco tempo isolado e ermo, se transformou em um dos maiores polos turísticos do planeta. Como foi possível isso? Prepare-se para um dia de descobertas emocionantes, onde cada local, cada pedacinho, conta uma história dessa cidade e também conta a história daqueles que viajam por aqui, como nós, por exemplo, e você, quem sabe. Bom, pessoal, saímos da zona mais turística da cidade, estamos andando até uma das rodoviárias daqui para pegar um ônibus para ir para Yanshu. Vamos fazer um bate-volta hoje. Vamos tentar, né? Bom, pessoal, há 3 formas de ir para lá, né? De barco, a viagem dura 4 horas, é pelo rio, paisagens bonitas e é mais caro. Tem o trem também, segunda opção, você vai descer na estação, pegar um ônibus para a rua principal. E tem o que nós vamos fazer agora de ônibus, que é bem mais barato, um pouquinho mais demorado também, que o trem, né? O trem é mais rápido e fica, pelo que a gente viu, em torno de 25 yuans. Daria algo um pouco mais de 20 reais. Vamos conferir. Aí, pessoal, pegamos um ônibus aqui agora em Guilin para ir para Yanshu, como o moço falou lá embaixo. E é um ônibus de linha normal. Yanshu é uma cidade do interior. Por que você falou Yanshu? É porque o moço falou Yanshu lá embaixo. Agora sim. Agora a China raiz. Nada de ônibus de turismo. Olá pessoal, chegamos a Yanshu depois de quase meia volta ao mundo, mas chegamos bem. E agora a gente vai olhar aqui, ver o que tem de interessante, tem bastante coisa, vamos mostrar pra vocês. Mas antes vamos almoçar porque estamos com fome. Bom, sem fazer muita pesquisa, a gente veio parar nesse lugar aqui para não perder muito tempo, né, com alimentação. E aí tô carregando. E aí a Úrsula escolheu o quê? É um macarrão com carne. Macarrão com carne. Macarrão de arroz frito com carne. É o que o tradutor colocou. Sem pimenta. E aí o moço perguntou se a gente queria pimenta. A resposta é não, porque a pimenta aqui é muito forte. Violenta. Vamos ver o que vem. Boa sorte. Yanshu tem uma história que remonta ao século VI. Por mais de 1000 anos, o lugar esteve em pleno isolamento geográfico com relação a outros pontos do país. A cidade era apenas um modesto entreposto agrícola e a sua economia baseava-se na pesca no rio Li e no cultivo de arroz e laranjas. A economia modesta, no entanto, sempre foi contrabalanceada pela riqueza e abundância cultural,
uma vez que a região foi historicamente habitada por diversas minorias étnicas que mantiveram tradições únicas de canto, tecelagem e festivais que sobrevivem até hoje. E assim seguiu esse pacato lugar, até que na década de 1980, impulsionada pelo processo de abertura do país, Yanqiu começou a receber a visita de gente muito esquisita. Eram mochileiros, sobretudo europeus, que buscavam novos destinos e, ao mesmo tempo, um refúgio da agitação das metrópoles chinesas. Yanqiu logo se apresentou como um cenário que superava essas expectativas. O turismo, no entanto, só viria no início desse século, quando o próprio turismo já estava como um fenômeno inteiramente global. Daí foi um pulo para o governo chinês reconhecer o potencial da região. Guilin e Yanqiu se tornaram pontes no roteiro turístico do país. É nesse contexto que a paisagem de Yanqiu vai ilustrar as notas de 20 yuans. Olá pessoal, estamos aqui num dos principais pontos da cidade, né, que é o rio. E a partir daqui, né, a gente consegue ver as montanhas, tem um monte de gente fazendo foto com roupas tradicionais, tem aqueles barquinhos de bambu com os pássaros que pescam, enfim, é um local muito interessante para a gente começar a conhecer a cidade. Bom pessoal, esse aqui é o rio Li, né, que corta parte da cidade de Guangzhou e aqui Yanqiu, e ele vai até o rio Xi, né? É um rio muito interessante porque tem toda essa paisagem kárstica, né, nas suas margens, e isso dá todo o charme do lugar. Por conta disso, né, ele foi uma inspiração para a nota de 20 yuan, né, que tem o rio, as montanhas e, se você observar bem, tem também um barquinho de bambu com um pescador e esse pássaro que faz a pescaria junto com ele. Aqui é um lugar então super interessante. Você pode inclusive ir no ponto específico que dá para tirar uma foto com essa paisagem. É um pouco distante de onde a gente está e a gente não vai. Quem fica aqui mais tempo pode se aventurar e ir, né? Mas é só aqui pelo centro, parar e ver o rio. Já é muito interessante, né? Uma das paisagens mais bonitas que eu já vi. Não ganha dos Lençóis Maranhenses, mas é bem bonito. Bom pessoal, aqui estão, né, os pássaros que pescam. Esses aqui são para foto, mas a pesca, né, os pescadores tradicionais navegam no barquinho, nesses barquinhos de bambu, e esses pássaros ajudam na pescaria. Mas aqui é somente para fotos mesmo dos turistas. Vamos olhar o bichinho de perto, com cuidado, óbvio. Em nosso vídeo sobre o Guilin, nós tivemos a oportunidade de contar um pouco a história em torno dessa ave. Resumindo, é uma história que remete ao tempo em que esse lugar se voltava exclusivamente à pesca
e o pássaro era usado como uma técnica para se conseguir peixes maiores. Se não viu, deixaremos o link de acesso ao vídeo sobre o guilim. Podemos dizer que Sun Yat-sen é uma das raras figuras de consenso na China, ou seja, ele é admirado tanto na China continental quanto em outras partes do país, como Taiwan. Após a queda da monarquia, Sun Yat-sen serviu como o primeiro presidente provisório da China. Comprometido com a modernização do país, ele vai ser uma figura fundamental para o desmantelamento das estruturas feudais na China. Esse espaço é dedicado à memória de Sun Yat-sen, né, que é uma figura muito importante aqui na China, né, é o que considerado o pai da China moderna. E aqui hoje, né, a gente viu uma menininha que faz parte de um projeto da escola, ela está no 4º ano, e apresentando, né, o espaço, a personalidade, e tem toda uma roupinha, né, assim, específica para isso, né, uma guia aqui cultural, né, do espaço. Então é bem interessante, né? Nós fomos abordados, não sei se era pela mãe ou pela professora, explicando o projeto, e a menina foi lá e fez o trabalho dela aqui, muito legal. A escolha desse lugar, né, como local de memória dele, não foi à toa. Ele ficou hospedado aqui quando, né, veio à cidade, né? Então aqui em várias partes tem menções a períodos da sua vida e a importância dele na história chinesa. Bom, agora nós vamos pegar a Rua Oeste, que é uma das outras atrações, uma das principais atrações aqui da cidade, com diversas lojas, lugar para comer, café, enfim, vamos circular por lá. A Rua Oeste tem cerca de 1.400 anos de história. Era uma rua apenas dos moradores daqui, com casinhas espessas, ao pé das montanhas. Com o tempo, ela foi se transformando e acabou virando a Rua dos Estrangeiros, né? Por conta dos turistas que por aqui começaram a circular. Hoje ela é uma rua de pedestres exclusivamente, exceto as motinhas, que para elas não tem lei. E é onde há uma série de restaurantes, bares, lanchonetes, lojas de
artesanato, outros entretenimentos, enfim, tudo que um bom turista pode gostar de ficar aqui, né? Ela tem cerca de 1 quilômetro e a noite é toda iluminada. E é um lugar bem interessante para você também passear por aqui. Pessoal, aqui é clima de montanha, né? Então a previsão do tempo muda às vezes muito rapidamente. Ontem nós pegamos uma chuva muito forte em Guilin cedo, ficamos um pouco frustrados, né? Achando que não ia conseguir fazer muita coisa. Também quando vimos a previsão para cá, para Yanshuo, é de que seria mais chuva ainda, mas hoje tudo mudou, sem chuva, um solzinho, um calorzinho, enfim, deu pra curtir bem. O negócio é ficar observando mesmo a previsão do tempo e não desanimar. Já tivemos oportunidade de comentar sobre a política adotada pelo governo chinês com relação a lugares de importância histórica. Há algumas décadas, como já dissemos, Yanshuo era essencialmente uma comunidade tradicional, eventualmente com edificações que requeriam investimentos e cuidados de preservação. Hoje, vemos muitos espaços tradicionais recuperados e bem preservados, mas com mudanças com relação à sua funcionalidade. Não são mais o que eram, agora servem a outros propósitos. As grandes marcas internacionais do capitalismo global estão aqui e ocupam espaços importantes neste casario tradicional. Isto significa, viajante, que você não vai encontrar um lugar totalmente rústico e original, como se pode pensar à primeira vista. Os elementos propriamente históricos estão aqui, mas já combinados com mudanças também históricas dos novos tempos. O que você achou de Yanshuo? Curtiu? Já visitou? Já tinha ouvido falar? Escreva aqui nos comentários as suas impressões.